O pilar fundamental da graça. Esse é o tema. O pilar fundamental da graça. Eu iria colocar o texto aqui, o tema, o título, no plural, porque eu quero falar de 3 pilares. Como uma coisa está ligada à outra, então ficou assim, o pilar, no singular, tá bom? O que é pilar? Pilar, substantivo masculino, construção. Quer dizer o seguinte, pilar é uma coluna sem ornamentos que constitui um elemento vertical da estrutura de uma construção. Tá? Então, o pilar, né, falando aqui numa linguagem do construtor, é uma coluna sem ornamento. Ela não é uma coisa que necessariamente tem que ser bonita, tem que ser bela, enfeitada. Não. Ela é uma coluna sem ornamento. Na verdade, quando você entra em uma casa, em um prédio, se tem uma coisa que você não vai ver logo de cara ou procurar, é um pilar. Mas ele é um fundamento importantíssimo, porque ele está na vertical e é ele que é o responsável por toda aquela estrutura, ou eles, né? Então, o pilar, ou os pilares, né, numa linguagem aí de quem entende de construção civil, é de suma importância. Embora as pessoas não vejam a sua beleza, não esteja bem ornamentado, independente, por mais simples que ele seja, ele está cumprindo ali um papel fundamental. Ô irmão Elcio, e o que seria esses pilares da graça de Deus? Ou esse pilar da graça de Deus de fundamental importância? Assim como o pilar de uma construção, que ele está lá sem ornamento, mas ele está em uma posição vertical, e é ele que dá sustentação ali àquela construção, assim são os pilares da graça de Deus, ou o pilar da graça de Deus. O pilar do Evangelho, o fundamento do Evangelho, nem sempre é bonito para o outro. O pilar do Evangelho nem sempre vai estar bem ornamentado para o outro. Para aqueles que olham para você. Para aqueles que te veem passar. Porque quando você passa, quando as pessoas te veem, as pessoas, ela enxergam o exterior. Né? Como uma bela casa que as pessoas olham e vê ali a estrutura, a porta, a janela de vidro, né? Vê ali a sacada daquela casa. Mas elas não procuram ver, elas não se importam em procurar saber, a não ser se vai comprar que vai, né? O que é que sustenta tudo isso aqui? Cadê o pilar disso aqui? Como é que está o fundamento disso aqui? Como é que está isso aqui? Ninguém olha. Então assim é a nossa vida em Cristo, abençoado. As pessoas nos julgam por aquilo que vê, que está aparente. Eu julgo que você seja uma pessoa de Deus, por quê? Porque, um exemplo, o sistema religioso julgava que você era de Deus porque via você trilhando para a igreja evangélica, trilhando para os montes dias de sexta-feira. O sistema religioso via você trilhando para fazer uma evangelização ao ar livre, via você trilhando com a Bíblia debaixo do braço, mas ninguém sabia o que estava em você, qual era a tua sustentação, qual era o pilar que te sustentava. Então as pessoas viam a tua aparência, a roupa que tu vestia, a forma que tu falava, mas ninguém sondava a tua consciência. Ninguém te enxergava por dentro. Né? Só o Papai do Céu. Só o Papai do Céu sabia o que era que te sustentava e como você estava. Então, na graça de Deus, no Evangelho, né, das Boas Novas, esse pilar que nos sustenta, muitas vezes as pessoas não veem, não dão importância. Mas ele é de fundamental importância para mim e para você. Então vamos lá, sem mais demora, vamos falar dos
Eu separei aqui três pilares fundamentais. Mas como praticamente está fechado, né? Tudo leva a um ponto, então é o pilar da graça de Deus, o pilar fundamental da graça de Deus. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Olha aí, deixa teu like, compartilha e vamos que vamos crescendo na graça e no entendimento. Primeira carta de Paulo, capítulo 13, versículo 11 em diante, do 11 ao 13. Olha o que disse o apóstolo Paulo àquela igreja. Quando eu era menino, pensava como menino. Quando eu era, olha o emprego do verbo, quando eu era menino. Quando eu era menino, eu não tinha um pilar de sustentação. Quando eu era menino, eu era inconstante e levado por vento de doutrina. Quando eu era menino, eu não sabia o que eu queria. Quando eu era menino, eu não vivia para Cristo, eu vivia para a religião. Quando eu era menino, eu não aprendia do Espírito, eu aprendia do pastor. Então, quando eu era menino, dizendo Paulo, quando eu era menino, pensava como menino. Olha que interessante. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo disse, eu pensava como menino, eu discorria como menino, eu agia como menino, como uma criança, mas logo que eu acabei com as coisas de menino, logo eu acabei as coisas de menino, logo eu cheguei a ser homem, logo eu cresci, logo eu amadureci, cresci na graça e no conhecimento, aí eu acabei com as coisas de menino. Então, quais são esses pilares que fundamentam a nossa vida em Cristo? Vamos lá, versículo 12. Porque agora, dizendo o apóstolo Paulo naquele tempo para aquele povo, porque agora vemos como por um espelho em enigma, ou seja, eu não vejo uma imagem exata. Até porque o espelho, na época de Paulo, não é esse espelho que a senhora tem no guarda-roupa, na sua cômoda, né? Não é esse espelho que você olha e vê os detalhes. Não é esse espelho que eu tenho aqui, que eu olho e vejo aqui essas, né? É bolsa que chama? Os pés de galinha tá aparecendo, né? Não é esse espelho bem claro, objetivo, não. Então o espelho da época de Paulo era uma espécie de lata, né? De latão que reluzia, que refletia. Era mais ou menos como aquela sua panela bem limpinha, com bombril, hein? Uma bucha de aço. Quando você olha assim, você vê o seu rosto, mas você não vê perfeitamente. Você vê os traços ali do seu rosto, você vê, né, a forma, mas você não vê ali os detalhes do seu rosto. Então é nesse sentido. Porque agora vemos como por um espelho em enigma, não é algo certo, claro, objetivo. Mas então veremos face a face. Agora, disse Paulo, conheço em parte, conheço algumas coisinhas, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Então, Paulo disse, eu sou conhecido dele, mas eu não o conheço plenamente. Eu conheço como por um espelho, eu vejo como por um espelho, em enigma. Mas um dia eu o conhecerei, um dia então eu estarei face a face. Eu o conhecerei assim como eu sou conhecido dele. E aí vem o versículo 13. Agora, pois, disse Paulo, permanecem. Eu vou falar aqui dos pilares na época de Paulo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, porque eles esperavam ainda cumprimentos proféticos, né? Eles esperavam a parousia, a queda do templo, né? A consumação daquele século, o fim do mundo, né? Que era aquele mundo aion, o cruzamento ali pactual, tal. Então ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
estes três, mas o maior destes é o amor. Eu vou substituir aqui apenas a palavra esperança, porque nós não estamos esperando algo como Paulo, porque, na verdade, o que Paulo esperava já é uma realidade no nosso tempo, que foi a conclusão e o fechamento de todas as profecias e o cumprimento da lei na sua totalidade com a queda do templo e o resgate, né, do seu povo, a ressurreição dos mortos, a transformação dos corpos, isso tudo dentro de uma consciência espiritual já aconteceu, tá? Eu não sei para aqueles irmãos que levam para a área literal, né, que acham que tem que ser literal, que é os olhos físicos que vão contemplar, que é uma ressurreição física e literal que vai acontecer. Mas isso aí a gente deixa para outro papo. Então, eu substituo aqui apenas uma questão da esperança pelo conhecimento. Então, o pilar fundamental hoje na graça de Deus é o amor, a fé e o conhecimento. Ou os três pilares fundamentais que te sustenta, que te conduz a viver a graça de Deus. Sem esse pilar, eu falo três, mas eles se tornam um, assim como a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Eles são um. Então, esse pilar fundamental da graça de Deus, para nos sustentar, é o amor, a fé e o conhecimento. Como eu falei, não mais a esperança, mas sim o conhecimento. Por quê? Jesus de Nazaré, eu vou começar pelo conhecimento, Jesus de Nazaré já dizia, e conhecereis a verdade vos libertará, falando para aquele povo. Mas se a gente aplica na nossa vida, este conhecimento que temos em graça, verdadeiramente nos libertou. Então ele é fundamental. Porque se não tem conhecimento, se não tem entendimento, não tem libertação. Assim como Deus, por boca do profeta Oséias, disse, o meu povo, ele está sendo destruído por falta do conhecimento. Se a gente trazer esta mensagem para o tempo atual, se a gente contemporaneizar essa mensagem, se a gente atualizar ela, é basicamente a mesma coisa. Ela se encaixa profeticamente falando. É claro que aquela profecia não era para hoje, para mim, para você, porque era para o povo de Israel. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, mas você pode se utilizar quando você analisa as características dos filhos de Deus hoje. Quando você olha para a religiosidade, para o sistema, e vê o povo sendo enganado, destruído por falta do conhecimento. Então, o conhecimento é de fundamental importância, ele é um pilar fundamental em graça. O povo de Deus lá no primeiro século, ou lá na lei, estava sendo destruído por falta de conhecimento. Pedro já dizia, crescei na graça, e ele diz, no conhecimento, porque não tem como crescer na graça sem o conhecimento. Ninguém cresce na graça de Deus sem conhecimento. Você percebe que elas andam juntas? Graça e conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento desta graça. Nesta graça eu vou crescendo, eu vou avançando. Então tem que ter o conhecimento. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, no versículo 4 em diante, Paulo diz, entre os perfeitos falamos sabedoria, não a sabedoria deste mundo que se aniquila, que se acaba. E aí Paulo vai falando para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. No versículo 9, Paulo diz, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração, à mente do homem, Deus reservou para aqueles que o amam. Aí Paulo vai dizer, mas Deus nulas revelou, no versículo 10, 1 Coríntios 2,10, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Versículo 11, qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está?
Então as pessoas ficam adivinhando aí a vida do outro, mas não é pelo conhecimento de Deus, é pelo conhecimento do próprio homem. Qual homem sabe as coisas do homem, senão pelo espírito do homem que nele está? Ou seja, pela mesma inteligência humana, pelo mesmo conhecimento humano. E homem aqui é gênero, independente de se é homem ou se é mulher. Aí eu posso ser... Qual do... 1 Coríntios 2, 11. Qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo espírito do homem que nele está? Então eu sei que como homem, como alguém que vive e passa por lutas e dificuldades, eu sei que tem alguém passando uma luta financeira, eu sei que tem alguém passando uma luta na saúde. Agora eu vou usar isso para dizer que é Deus que está me revelando, para dizer, você que está aí nessa live agora, Deus me mostra que você tem uma causa na justiça. Uau! Olha que nosso público é pequeno, mas imagine eu falando para 500 seguidores. Imagine eu falando para 1 milhão de seguidores na plataforma. Deus me mostra aqui agora que tem uma pessoa aí com a causa na justiça. Ó, qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Deus me mostra que tem uma irmã que está passando uma luta com o filho. Uau! Aí a irmã grita de lá. Deus é na vida desse homem. Deus usou esse pastor para dizer que eu estou passando um problema. E tu não sabia? Precisaria Deus mandar o homem dizer que tu está passando um problema? Se eu passo um problema, eu mesmo sei do meu problema. Não preciso ninguém dizer que eu estou com um problema, porque o problema é meu, não é teu. Então, isso chama-se probabilidades. E as pessoas ficam impressionadas. Irmão, mas o pastor não sabia nada da minha vida e ele acertou. E por que ele não acerta na Mega Sena acumulada? Por que ele não acerta em algo para ele? Ele acertou em algo para você? Intrometido na vida dos outros. Preocupado com a vida alheia. Entendeu, abençoados? Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Aí disse Paulo, mas nós sabemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus, no versículo 12. Então, o conhecimento que tem que ser de Deus, o conhecimento é um pilar fundamental. Ele está na vertical, é ele que nos sustenta. Não é algo daqui na horizontal, ele está aqui, ó, sustentando toda essa estrutura, essa complexidade humana. Então, o conhecimento que ninguém te rouba, o conhecimento que veio do alto, o conhecimento do Pai. Amém, abençoados? Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza em suas cartas sobre isso. O mistério que esteve oculto quando ele fala na carta aos Colossenses. Por séculos e gerações, que agora foi revelado, veio conhecimento aos gentios, os quais Deus quis fazer conhecer quais são os mistérios da sua glória. Paulo fala aos Efésios, a minha oração a Deus é que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu entendimento espírito de sabedoria, de revelação, para que possais discernir, para que possais entender. Versículo 18, Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo olhos iluminados. Paulo fala também aos romanos. Rogo-vos, pois, a Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, esse é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Porque no capítulo 10 de Romanos, Paulo disse, eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas sem conhecimento, sem entendimento. Então, conhecimento e o entendimento é um pilar fundamental em graça. Para eu não estender muito aqui, para a mensagem não ficar muito longa, porque tem muito pano para manga, vamos ao segundo ponto. Então, esse é o primeiro pilar, o conhecimento. O segundo ponto, ou o segundo pilar, né? Ou o pilar da graça, eu vou falar de 3, é a fé. Paulo disse a Tito, capítulo 1, que a fé é um dom dos eleitos de Deus. Paulo disse em Tessalonicenses também que a fé não é de todos. A fé não pertence a todos. Então, você observa que a fé é um pilar fundamental. O escritor aos Hebreus 11, versículo 1 e o versículo 6, no versículo 1,
Acreditamos que foi o apóstolo Paulo? Ele disse no versículo 1 do capítulo 11 que a fé é o firme fundamento, é um pilar importantíssimo na graça de Deus. A fé é um firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a prova daquilo que você espera. No versículo 6, Paulo diz que sem esta fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 1, versículo 5, ele diz que ele recebeu graça e apostolado para manifestar fé entre os gentios. Paulo, ainda falando aos Hebreus 10, 39, Paulo fala que esta fé, que o justo viverá da fé, Paulo diz que esta fé é de fundamental importância, falando ali para um povo que esperava. Paulo diz, porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, aquilo que era promessa para eles. O que há de vir virá e não tardará, todavia o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a fé é esse segundo pilar da graça de Deus de fundamental importância. É quem te sustenta. Conhecimento e fé. Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 3, eu estou perplexo. Vocês tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora na carne, ou seja, voltaram para as obras da lei? Eu só queria saber de vocês, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Viu? Então a fé é um pilar fundamental. Paulo ainda falando aos Gálatas, lá no capítulo 3, lá nos versículos 22 em diante, Paulo diz que eles estavam debaixo de tutores, debaixo da lei, a lei servia de aio até Cristo. Mas quando a fé veio, já não era mais necessário ficar debaixo da lei, de aio, de tutor. Por quê? Aí disse Paulo, porque todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E todos são herdeiros da promessa feita a Abraão pela fé. E aí Paulo vai falar dos justificados pela fé, da entrada a esta graça pela fé. Então, abençoados, observe que esses são pilares, né, fundamentais em graça. Ou o pilar fundamental da graça, porque não pode separar um do outro. Primeiro, o conhecimento. Eu não estou colocando aqui numa ordem cronológica, eu vou explicar por quê. Porque o primeiro, na verdade, eu deixei por último. Primeiro, o conhecimento. Segundo, a fé. Porque não adianta eu ter esse conhecimento, mas eu não aplico a fé. Ah, eu conheço, sim, mas se eu não misturo esse conhecimento, essa palavra com a fé, eu não entro no descanso. Tem muita gente que conhece a palavra da graça. Tem muita gente que tem esse conhecimento, teologicamente falando. Mas eles não têm fé nesta palavra. Eles não aplicam a fé. Então ele não vive, porque Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela funciona, ela promove vida e ela tem eficácia. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas se eu não pego essa palavra e não misturo com fé, não adianta. Então é um conhecimento que tem que andar alinhado com a fé nele, no conhecimento. Amém, abençoados? Então esses são pilares fundamentais em graça. Conhecimento e fé. Uma coisa não pode andar separado da outra. Quem recebe? Então esses são pilares, né, ou o pilar fundamental da graça de Deus.
Pois bem, conhecimento e fé. Agora eu quero falar do terceiro pilar, ou do terceiro ponto dessa mensagem, que na verdade é o primordial. É o primeiro. Tem que encabeçar essa lista em todos os aspectos. O amor. O amor. Já na época de Jesus, perguntaram para Jesus qual o maior mandamento. Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus já dizia lá no cumprimento da lei: se você cumpre esse mandamento, você cumpriu toda a lei. Porque a lei se resumia justamente no amor. Mas ninguém conseguia. Então, o apóstolo Paulo, ele disse aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, Paulo disse que o amor é o vínculo de quê? Da perfeição. Olha aí. Por isso que ele tem que estar em primeiro lugar. O amor. Como eu falei, eu não estou seguindo aqui uma cronologia, mas eu quis deixar o primeiro por último. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Por isso que disse Paulo, e estáis perfeitos nele. Mas você só pode estar perfeito nele pelo amor. Ou por amor. Você pode ter fé. Vamos lá. Você pode ter o conhecimento, que foi o primeiro pilar. Você pode ter fé, que foi o segundo pilar. Mas se você não tiver o terceiro, que é o amor, que unifica esses pilares, para aí sim se tornar o pilar da graça de Deus de fundamental importância para a nossa vida, você não tem nada. Porque disse Paulo aos Coríntios 13, sem amor, nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse as minhas riquezas, isso é uma hipérbole que Paulo está usando, uma força de expressão, até porque Paulo não tinha riquezas para distribuir. E é ali que o sistema religioso se atrapalha com as línguas. E de noite nós vamos, descascar esse mistério. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo não estava dizendo que falava a língua de anjo. Isso é uma hipérbole, porque Paulo também não tinha riqueza para dar aos pobres. Paulo também não queimou o seu corpo pelas pessoas. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e transportar montes. Paulo não transportava monte nenhum. Aquilo tudo era uma expressão, uma força de expressão. Né? Seria apenas como um metal que tine, uma lata cheia de barulho, um som incerto, uma trombeta que toca fora da nota, que ninguém iria se preparar para a batalha. Aí Paulo diz, sem amor nada seria, porque o amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo sofre. Aí aqui no final da carta, Paulo vai dizer, vejo como por um espelho, não vejo claramente, mas um dia o verei face a face. O conhecerei como dele sou conhecido. Aí diz o apóstolo Paulo, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o amor. Então os pilares da graça permanecem. O conhecimento, a fé e o principal, o amor. Porque sem o amor não adianta o conhecimento, não adianta a fé. Então, enquanto as pessoas buscam guardar a lei de Moisés, porque a Bíblia dizia não matarás, não roubarás, não adulterarás, e quando a gente diz que nós não estamos na lei, nós estamos vivendo o tempo da graça, as pessoas dizem, então pode matar, então pode roubar. Claro que não, porque o amor não deixa você fazer isso. Quem ama rouba? Quem ama vai trair seu cônjuge? Quem ama vai matar? Quem ama vai ficar cobiçando o que é do outro? Quem ama vai desejar mal para alguém? Então, o resumo é o amor. Então, é o pilar fundamental da graça. O conhecimento, a fé e o amor. Amém, abençoados? Então, Paulo diz que esse, é o perfeito, o amor. E quando a gente vai ler os livros históricos, a gente vai ver em João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu amor. Paulo falando aos Romanos, no capítulo 5,
Lá no versículo 8, Deus deu prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você vai ver em toda a Bíblia a prova, a entrega de Cristo por amor, a manifestação do amor de Deus na pessoa de Cristo. O Deus que é amor. Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Amor. Amor. Paulo diz, ainda que amando mais vocês, eu seja menos amado, falando para os coríntios. Amor. Então o amor resume tudo, é o pilar fundamental da graça de Deus, conhecimento, fé e o primordial, amor. Amém, abençoados? Que nós venhamos viver sob este fundamento da graça de Deus, porque o que passa disso aí é só blá blá blá, só conversa, é só falácia. Então que este venha a ser o nosso exercício diário, conhecimento, aplicação por fé e o primordial, tudo por amor. Disse Paulo, seja por obras, seja por palavras, faça por amor. Amor. Seja por obras, seja por palavras, faça por amor. Em tudo Paulo colocava o amor. Deus ama quem dá, quem faz com amor e alegria. Não é por tristeza, não é por necessidade, é por amor. Então, abençoados, ficamos por aqui com esta reflexão. Compartilhe aí que eu tenho certeza que a minha confissão e a minha vontade, o meu desejo é que o sistema religioso possa entender isso. Que sem conhecimento o povo é destruído e eles estão sendo destruídos. Sem aplicação da fé, este conhecimento, não tem como agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o justo vive por essa fé. E sem o amor, que é o complemento de todas as coisas, é o dom perfeito, disse Paulo, nada seria, nada adiantaria. Vamos que vamos. Obrigado a vocês aí nos comentários. Voltamos às 19 horas trazendo um estudo sobre as línguas, tá bom? Então, às 19 horas, eu aguardo vocês para mais um conteúdo aqui pelo canal. Graça e paz, graça eterna.